Dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao versículo 32. Concorrendo às multidões, começou a dizer: Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo contra os homens desta geração, e condená-los-á, porque veio da extremidade da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Entretanto, eis que aqui está quem é mais do que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo contra esta geração, e condená-la-ão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Entretanto, eis aqui está quem é mais do que Jonas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra nos deixa assim bem claro que Jesus estava direcionando, falando, ensinando, mostrando o caminho da verdade, direcionando para cada coração que era preciso para herdar o reino de Deus. Mas o povo pedia sinais, o povo, diante de milagres, diante de tudo que estavam vendo, o povo ainda queria mais sinais para acreditar que Ele era o Senhor. Sendo que a verdadeiro crer em Deus é você viver a sua palavra, os seus ensinamentos. Isso que Jesus se refere aqui, diante de ele citar a palavra de Nínive, que ouviu a voz de Jonas. A primeira leitura hoje narra este momento, onde que Jonas sai anunciando: convertei-vos e arrependei-vos, porque senão será destruída essa cidade. E neste momento esse povo se arrepende, o rei dá uma ordem, todos fazem o jejum, faz ali o teu ato de penitência. Então, irmãos, e ali diz que Deus olha para aquele povo e diz assim a palavra: o povo se arrepende do seu mau caminho e creram e se arrependeram. Então eles se arrependem do que eles tinham feito. E diante desse arrependimento, eles ouviram a voz de Jonas. E está aqui quem é mais do que Jonas. É essa voz que é mais do que aquela que clama no deserto, João Batista. É a voz do nosso Senhor. A voz que Jonas ouviu. É a voz que nós devemos ouvir. Então, Jesus, hoje o nosso lecto divino nos faz refletir assim. A pergunta para o nosso coração: diante da mensagem de Jesus, eu obedeço ou endureço o meu coração? Quando eu ouço uma verdade que vem de Deus, quando eu vejo uma correção, sabe, irmãos, porque lá em Mateus 13,15 vai dizer assim: pois o coração deste povo está endurecido, ouve com dificuldade. Então Jesus fala lá em Mateus 13,15 que o povo já ouve com dificuldade, que tem dificuldade para ouvir. Por quê, irmãos? Porque diante de uma correção, diante de uma verdade, as pessoas abandonavam Jesus. Quando Jesus disse em João 6, 5, se não me engano é 6,35, é 6,56. 3,56 vai dizer onde que quem não come do meu corpo não bebe, quem não come do meu corpo não bebe do meu sangue não é digno de mim. E muitos dos discípulos o abandonaram, porque era duro demais essas palavras, eles não compreendiam. Então o coração, quando se fecha diante de uma verdade, diante do pecado, ele se fecha para situações. Então quando você ouve uma verdade que vem te corrigir, como que é a tua reação? Como que eu reajo? Vamos lá, coloca na simplicidade da tua casa. Quando a tua mãe te chama atenção, quando o teu pai te chama atenção, quando eles falam uma verdade, como que você reage? Eu reluto muito, falando a verdade para você, eu tenho dificuldades porque às vezes a gente desconfia do humano das pessoas e no que demora a acreditar. Então esse povo, a mesmo sentido. Mas hoje, irmãos, nós sabendo que o nosso Senhor está aí, está gritando, o povo está gritando, os acontecimentos, nós vemos hoje informações claras que o nosso Senhor Jesus é o nosso Deus. E aí o que nós temos? A dificuldade de aceitar a correção, de abandonar o pecado. Quando pede para nos abandonar, quando pede para que a gente pare com os erros, com as falhas,
quando a gente pede para que a gente pare de maltratar o irmão, de ser mal educado, quando pede para a gente parar de mentir. E aí, como que eu reajo diante disso? Sabe que eu reajo assim, tem que confessar os sacramentos. Sabe que eu reajo assim, não, eu confesso dentro do meu quarto mesmo. Não precisa ir lá confessar em confessionário, não. Não, que comunhão eucarística? Vou nada. Isso aí é pão e vinho só, isso aí não é corpo de Cristo, não. Sabe que essa dureza do coração para aceitar essas verdades, irmãos? É a dureza quando você não aceita, quando você não quer, você diz tanto faz para as coisas de Deus. Não, vou na missa não, que lá é meio monótono, né? Ninguém é meio, fica aquele silêncio. Tem que ser mais alegre. Será que meu coração não está endurecido para as coisas do mundo e aceitando as coisas do mundo e deixando as coisas de Deus de lado? Então, querido irmão, coloca a mão no teu coração nesta manhã e responde no íntimo do teu coração. Diante da mensagem de Jesus, eu endureço o meu coração ou obedeço a sua correção? Diante dessa mensagem, diante da sua vida, como que você procedeu ontem? Será que eu tratei mal alguém? Será que eu fui mal educado com alguém? Meu pai, minha mãe falou comigo umas verdades e eu me endureci meu coração, me revoltei, xinguei, briguei. Diante dessa atitude, o que eu devo fazer? Diante de um erro que eu reconheci realmente que eu errei, na hora da discussão você fala, poxa, ele tinha razão, ela tinha razão, mas e agora? Como que eu vou voltar lá? Será que eu vou continuar aqui emburrado para dizer que para mim não assumir meu erro? E neste momento, querido irmão, levanta a tua mão. Fala, Senhor, eu desejo sim que o meu coração aceite a verdade, que o meu coração possa ter humildade. E neste momento, irmão, este coração que reconheceu a sua falha e você não conseguia falar a verdade, pedir perdão pelo teu erro, Deus está te dando essa graça agora, de você ir lá e falar assim, me perdoa, eu errei mesmo, você tinha razão. E quando você faz isso, o teu coração se alegra, meu irmão, minha irmã, de um tanto. Isso aconteceu comigo ontem. Ontem eu errei numa situação. Na hora eu percebi que eu poderia ter feito algo melhor para o meu irmão e eu não cedi naquele momento, mas depois eu vi que eu errei. Sabe, irmãos? E aí sabe o que eu fiz? Logo depois eu mandei uma mensagem, falei, me perdoa. Eu deveria ter feito desse jeito, mas na próxima vez eu vou fazer certo. Sabe, irmãos? E é isso que nós temos que fazer no dia a dia da nossa vida. É nós permitirmos que a mensagem de Deus, a voz do nosso Senhor Jesus, corrija nossas ações, nos levante a nossa cabeça, nos dê o caminho, nós aceitar e colocar em prática. Para que essa mensagem seja verdadeira para a nossa vida, pedimos que Deus amoleça o nosso coração diante da sua verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim